Galera, que a paz esteja com todos. Bom, a palavra do dia de hoje se encontra lá no livro de Cartas 1 Timóteo, capítulo 1 e versículo 15, que o Senhor fala assim: esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Bom, essa daqui o apóstolo Paulo, né, falando na carta a Timóteo, né, falando disso daí, que Jesus, né, Deus ele veio para morrer, para salvar todos nós pecadores, por todos nós. E que essa palavra é verdadeira, é digna. Tem gente que acha que é mentira. Não, só veio para salvar os crentes, os evangélicos. Não, ele veio para salvar todo mundo. Ainda mais os pecadores, as pessoas que estão aí no mundo, que não conhecem Jesus Cristo, né? Que essa palavra aqui, o apóstolo Paulo falando, né, as falsas doutrinas, o evangelho da graça, o bom combate. A falsa doutrina, as falsas palavras, né? As aceitações, que tem gente que não aceita, né? E o verdadeiro evangélico, que o próprio evangélico é esse. Porque todos nós somos pecadores. Não é que nós somos evangélicos que é perfeito, não. Nós sabemos que estamos à procura, né, da perfeição, aperfeiçoando, melhorando cada vez mais, vivendo com Cristo. Nós vamos melhorando com o tempo, mas sabemos que perfeito é só Jesus Cristo. Nós que somos evangélicos não somos melhor do que ninguém. E essa palavra aqui, Jesus, né, ele veio mais para isso. Veio para todas as pessoas, todos os seres aqui na terra. Ele morreu naquela cruz, não foi só por mim, por você, por todos nós. Foi por amor. Igual lá em João 3,16 diz, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todos nós, todo aquele que crê nele, não morra, mas tenha vida eterna. Ele veio por todos nós, mas nem todos creem nele. Igual essas pessoas aí, do mundo aí, não conhecem Jesus Cristo, não crê. Não vive ainda para Jesus Cristo, com Jesus Cristo, mas uma hora vai chegar, porque está cada vez mais afunilando. As pessoas estão começando a se converter agora. Igual essas pessoas aí do mundo que cantam música singular, essas pessoas que não conhecem Jesus Cristo, já estão sendo batizadas, conhecendo Jesus Cristo, sendo evangélico, cantores, cantavam música sertaneja, fazendo música para Deus, cantor de funk, porque tá vendo que Jesus está voltando. E eles sabem que que ainda é tempo de servir ao Senhor Jesus Cristo, de mudar a vida deles, mudar para melhor. E o próprio apóstolo Paulo, aqui no versículo 9, fala, sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, não, para ver que essa lei aqui, essa palavra aqui, que é fiel, né, verdadeira de Jesus Cristo, que Paulo estava falando, ele já começou a falar já desde lá da Macedônia, em Efésios, né, ele já foi falando, já ensinando, né, aquele povo, aquelas pessoas, a doutrina de Jesus Cristo, o que ele fazia, o que ele servia, e estava passando para aquele povo e já estava vindo já de lá para cá. Ele já estava quase fechando já, que era a primeira carta dele a Timóteo, mas na segunda ele fecha as cartas dele, né? Fecha o que ele tinha que fazer, né? Que Jesus tinha falado para ele, igual faz para nós fazermos, né? Ir divulgar o evangelho em todo lugar, falar da palavra dele, né? Para aceitar Jesus Cristo, ganhar alma para Jesus Cristo, igual o apóstolo Paulo fazia, e os outros discípulos, né? Igual Pedro, que ganhou muitas almas para Jesus Cristo, João e tantos outros, né? Tudo falando a palavra do Senhor Jesus Cristo. E é o que o Paulo vinha fazendo já, a obra, né? Entendeu? Que ele sabendo que muitos aí procuram ser doutor, né? Querem ser mestre, maestro, mas é aprendendo que ensina, né? Depois que nós aprendemos, sabemos a verdade, né? Que isso daqui é a prova, a verdade, nós podemos falar, explicar para aquelas pessoas, né? E é o que ele fazia e estava falando.
fazendo essa carta aí, né, para Timóteo, né, como fosse falando para nós. E você que ainda não é evangélico ainda, que está vendo esse vídeo, que há tempo, muitos estão, né, aceitam igual aquele ladrão lá na cruz pediu, né, para lembrar dele, quando for para o reino do céu, Jesus Cristo falou que naquele mesmo dia ele ia estar com ele lá no céu, que você em última hora pode ainda ser salvo, que Deus ele não quer perder nenhuma alma, não quer perder nenhuma ovelha. Ele quer ganhar todos os filhos dele, todos que são. Ele quer que sirva a ele, seja servo deles. E não só servindo, mas seja filho, né? Chamado de filho. Que ele é o nosso pai. Ele é o pão da terra. E aqui estava falando, igual estava falando, que esta lei não foi para justos, para nós, mas para os injustos, né? Esse versículo 9. Os vacinados, para os ímpios, pecadores, né, os irreligiosos, para os parcialistas, madradistas, para os homicidas, os fornicadores, sodomitas, roubadores. Aqui, ó. E muitos, no que Isaías, do 9, aí o 10 vem falando também. O 11 fala, conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me tem confiado. Aí bem-aventurado, né? Feliz e alegre vai ser aquele confiar no Senhor Jesus Cristo, que deixa de viver pela carne, viver no mundo pecador, mas viva pelo Espírito Santo, confiando na salvação através do Senhor Jesus Cristo, confiando que as coisas é melhorar através de servir a Jesus Cristo, confiando nele que as coisas, em vez de ser momentânea, ia acontecer as coisas eternas, que as coisas de Jesus Cristo é eterno. Não acaba rápido, dura para sempre. Não é igual Satanás, ele usa da maneira dele para querer destruir lares, fazer igual aqui, muitas pessoas fornicar, adulterar, viver em adultério, perder 20, 30 minutinhos com a pessoa, igual muitos ainda tem por aí. Não é fiel a Jesus Cristo, sabe que está errado. E não é só quem não é evangélico, não. Mas quem é evangélico também. Tem muitos aí que faz falsa doutrina, né? Sabe a verdadeira doutrina, está fazendo outra. Por trás dessa que Jesus está vendo, mas Jesus vê tudo. Sabe tudo que está fazendo. Né, roladão. Muita gente que rouba e acha que não tem jeito, tem sim. É só deixar Deus entrar no teu coração, te tocar, falar que a pessoa muda. Você tem alguém assim, que está preso, creia a hora, peça a Deus que Deus vai libertar a alma dessa pessoa, vai sair de lá diferente do que entrou. Porque quando Deus toca, quando Deus age, as coisas mudam, muda totalmente. Aquela pessoa mais louca, que ninguém diz que não tem futuro, é a pessoa que é mais usada. Que a palavra do Senhor fala, né? Deus usa os loucos para confundir o sábio. Ele não chama os que são, mas os que não são. O que ninguém acredita é o que Deus usa para o ministério dele. Que ninguém menos espera é da onde acontecem as coisas boas, sai as palavras proféticas, igual era com o apóstolo Paulo. Ninguém dizia nada por ele, pelo passado, mas quando nós servimos o Senhor Jesus Cristo, nosso passado é apagado e nós conseguimos já viver para frente, olhando, deixa de olhar para trás e fica olhando para frente, olhando para Cristo. Lá no Salmo 121, versículo 1 fala, eleva os olhos para o monte, nós levantamos nossos olhos para o alto, para o céu, para os montes, da onde vem o nosso socorro, que é do Senhor Jesus Cristo, onde nós confiamos que seremos salvos através dele, que nossa família será salva, nossos amigos, que nós amamos não pelo que ele faz, que que muita gente é assim, né? É do mundo, começa a correr para Cristo para dar tudo certo, se libertar de um vício e depois volta tudo de novo. Não, mas não pelo que ele faz, pelo que ele é. E que independente do que acontecer, quando começar a viver na vida, né, vivendo para Cristo, vai continuar em Deus, porque sabe que ele sempre será Deus. Como ele fez a água mudar pelo vinho, virar vinho, ele pode fazer as nossas vidas mudar totalmente. Aquele milagre ali dos peixes.
tantas outras coisas que ele fez, grandiosa, maravilhosa, né? Impossível, que nós dizíamos ser impossível, mas aos olhos de Cristo é tudo impossível. Tudo é o possível para o que crer. Se nós crer no impossível, o impossível vai acontecer. E Deus fala para não confiar no humano, mas confiar nele. Então temos que deixar tudo na mão dele, combater esse combate, essa luta aí, essa guerra diária que está sendo esse dia a dia. Convencer essas pessoas que Jesus Cristo é bom e a sua misericórdia dura para sempre, que nós somos felizes e caminhando nós vamos continuar com o Senhor Jesus Cristo, que não há outra pessoa, outra pai, outra coisa melhor do que servir a Jesus Cristo. Então não adianta você que ainda é do mundo, que você acha que Deus só cuida do que é dele, né? De quem está servindo a ele. Não é assim, que talvez você servindo ao Senhor Jesus Cristo agora, aceitando Jesus como teu único Salvador, tem mais chance de ser salvo do que quem está na igreja. Que tem muitos que estão e não estão na igreja, estão só para dizer que está indo para a igreja, que é evangélico, mas não de coração, não de alma, não de verdadeiramente cultuar a Deus. Está indo cultuar um louvor, né? Quem está cantando, um pregador, pastor, ou só para dizer que está indo mesmo. Mas se você for, fala, aquele que me buscar de corpo, alma e coração, me achará. Quem me procurar, me achará. Essa é a palavra de Jesus Cristo. Ele próprio fala, quem me buscar. Então, se nós buscar ele, encontrará ele, achará ele. Mas tem que ser de amor e de coração. Não por ir, porque eu estou falando, não. Porque Deus está te chamando. Igual quando Jesus chamou Samuel, não chamou ele lá, ele não escutou, não entendia primeiramente que ao ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo. Depois que ele atendeu, ele foi. Porque Deus estava chamando ele. Depois ele entendeu que foi Jesus Cristo. Então nós temos que entender. A voz, conhecer a voz de Jesus Cristo é a voz de Satanás. Quando eu ouvi uma voz que não for uma voz suave, uma voz que é maravilhosa, né? Não faça. Não vai. Porque vai te levar para o buraco, para a escuridão. Quer que você não saia de lá, mas viva para Deus, vive na luz. Viva em paz, que quando a gente está com Jesus Cristo, né? Nós vivemos só em paz. Claro que vão ter um momento difícil. Muita gente sai nessa hora. Abandona quando acontece alguma coisa ruim, quando perde um parente, quando perde um carro, perde uma casa, quando acontece alguma coisa de ruim, mas não desista. Porque nós somos de Cristo, não podemos desistir nada. Nessa estrada nós não podemos desviar, não. Por uma palavra, não, entendeu? Por um acontecimento, não. Porque pode acontecer coisa ruim, mas Deus dá coisa boa. Igual a palavra do Senhor lá, em Salmos, capítulo 30, versículo 5, fala: o choro pode durar a noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Confiando nele que a alegria vai vir. Tem momento de choro, mas há momento de alegria. Igual lá em Eclesiastes 3 fala, há momentos de choro, há momentos de riso, há momentos de alegria, há momentos de estar junto, há momentos de não estar junto, porque é um momento que nós estamos passando, né, que não podemos ter aglomeração. Há momento de tudo, para todas as coisas. Isso é o próprio pregador, que o livro de Eclesiastes é o livro do pregador, do filho de Davi. Então não é qualquer coisa, essa palavra é tudo verdadeira e é fiel. Então nós temos que acreditar no Senhor Jesus Cristo, que veio ao mundo, que é o dono do mundo, o criador do mundo, né? Que veio para salvar a humanidade toda. Igual lá em Noé, aquela época lá de Noé, ele queria salvar não só a família de Noé, né, ele e a família dele não, mas queria salvar aquele povo todo. Mas igual agora, muita gente não está dando importância, está levando tudo na brincadeira, não acreditando na palavra dele ainda. E acabou sendo salvo quem ouviu, quem se planejou na volta, naquela época, né, o dilúvio, né, aquela tempestade, aquele temporal que havia anos que não caía lá naquele lugar lá onde Noé vivia.
E é igual agora. Nós temos que entender que Jesus está voltando. Então, se não acordar, vai ficar, tá? E esse era o que o apóstolo Paulo estava falando, tá? Então, vamos viver o evangelho para poder viver com Cristo no final, tá? Meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Deus, por essa palavra, Deus, ensinamento, Deus, que todos que ouvir a Tua voz sejam salvos, Deus, em nome de Jesus Cristo, Deus, porque sabemos que de Ti, Deus, vem coisa nova nas nossas vidas, Deus. Que a pessoa, todas que aceitam Ti, sejam uma nova criatura, deixa de ser um velho homem e vira uma nova criatura, Deus. Então, muito obrigado, Deus, por tudo, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Amém. Amém.